discussão única do processo 114. Projeto de lei dispõe sobre a proibição do uso do município de Jacareí radar e outros equipamentos móveis na fiscalização de trânsito. Autoria, vereador Maurício Raca. Bom, senhor presidente, eu vou fazer o uso daqui mesmo da minha fala, eu sei que esse assunto é muito polêmico, eu sei que esse assunto demanda muita situação. Dentro da proposta que eu estou apresentando, eu procurei verificar tudo que envolve esse radar móvel. Iniciou essa minha pretensão, que depois acabei fazendo um projeto, que um vereador de Taubaté é que colocou em votação lá e foi aprovado, lá em Taubaté. Bom, e esse projeto, por quê? Eu mesmo fiz pedido de informação sobre a arrecadação das multas da nossa cidade. São quase 8 milhões. Quanto foi investido em educação de trânsito? 50 mil. Isso é um absurdo. Eu percebi que esse governo sempre quis mais arrecadar do que educar. Então, nós temos que fazer ações, pensar em ações educativas e não punitivas. Uma outra situação, como eu já disse aqui hoje, volto a dizer, nossa cidade de Jacareí é motivo de piadinhas em municípios vizinhos, no sentido de, vai para Jacareí, passe num buraco, leve uma multa e pague para sair. Diante de todos esses fatos, eu iniciei uma enquete com a população, tipo uma audiência pública, porque quando você vai decidir alguma coisa, você tem que perguntar para quem está envolvido diretamente, que é a população. E a maioria, nos conceitos normais, a maioria sempre vence. E tanto é que aqui nas votações são assim. Um projeto é aprovado a partir do momento que passa por votação e a maioria vota favorável. Passa a valer. Então é a maioria. Isso é democracia. E eu fiz uma enquete, então, com a população nas ruas, e que eu fiz entrevista com quase 5 mil pessoas. 99,9% das pessoas aprovaram esse projeto, a apresentação desse projeto. Então, nós estamos atendendo uma grande maioria, quer dizer, maioria absoluta, na verdade, das pessoas. E o que eu me atentei a esse projeto também, porque o radar móvel já é um pré-estipulado em algumas avenidas da nossa cidade durante a semana. E eu verifiquei, não só nessas avenidas onde são colocados os radares móveis, escondidos da população de forma horrível, escondido mesmo. E daí eu verifiquei os índices de atropelamento ou acidentes de carro, não só nessas avenidas onde são colocadas, mas também em outras avenidas onde não tem radar fixo e nem móvel. O nosso índice é muito pequeno de acidente. Então, realmente, eu chego à conclusão de que o radar móvel só está lá para quê? Para arrecadar. E o que é mais chato, que eu fico chateado com essa situação, as piadinhas que tem pelos municípios vizinhos, e nós verificamos que são ações punitivas e não educativas. Foi até conversado aqui sobre fazer alguma emenda ao projeto, salvo algum local, alguma avenida onde haja realmente índices de velocidade, índice de acidentes com carro batida ou atropelamentos. Mas tira a característica, descaracteriza o projeto, e eu resolvi deixar assim mesmo. Eu vou deixar na consciência de cada vereador, sabendo que em Taubaté foi aprovado. Isso é muito importante. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu gostaria que passasse, por favor. É isso aí, meus amigos. Jacareí é conhecido como a cidade da multa. E existem piadinhas em outros municípios sobre nossa cidade, coisa que eu não gosto. Isso é um absurdo, ficar escondido para poder multar as pessoas. A arrecadação das multas chegou a mais de 7 milhões.
e foram só investidos R$ 50 mil em educação de trânsito. É um absurdo. Eu, Maurício Raca, vou acabar com a indústria da multa e vamos trabalhar na educação de trânsito. Isso é importante. Chega de Jacareí ser conhecido como a cidade das multas. Eu vou acabar com isso. Eu disputei eleição para prefeito, com conhecimento de todos. Como eu sempre digo, então, inclusive aqui, eu sempre respeitei e fizemos uma campanha ética. Não existe inimigo político, existe adversários, onde cada um defende um pensamento, um posicionamento. Eu aproveito aqui até para agradecer, porque não vai dar tempo de usar a tribuna hoje, para poder agradecer. Eu quero agradecer a todas as pessoas que mostraram para mim que queriam mudança. E eu, pela divergência de opinião com o senhor Isaías, eu saí do partido e disputei. Graças a Deus, a minha preocupação foi resolvida, que era esse governo do PT continuar na cidade. Não consegui, não deu certo para mim, não ganhei, mas o meu objetivo eu consegui atingir, tirar esse governo que estava fazendo mal para a nossa cidade em todos os segmentos, todos os assuntos da nossa cidade. Eu verificava isso, principalmente a saúde, que já é de conhecimento que eu defendo muito. Na área de mobilidade urbana, o que era para ter sido feito não fez, o projeto era para ter sido iniciado um trabalho muito mais forte na mobilidade urbana, na acessibilidade urbana, mas o que foi feito? Nada. Esse radar, eu tenho inclusive algumas fotos, poderia mostrar, por favor? Tem um PowerPoint aí, não tem? Eu parei em algumas praças de nossa cidade, coloquei uma mesa, coloquei ali as informações em um papel, o que é que as pessoas estavam assinando. Foram quase 5 mil pessoas pesquisadas, eu ali conversando, pode ir passando, pesquisando, conversando, um assunto realmente que diz respeito diretamente à população da nossa cidade e, como eu disse ainda há pouco, foi praticamente unânime a opinião pública de que todos queriam que tirasse esse radar e que se use o dinheiro arrecadado com multas com mais responsabilidade, com mais respeito à população. Eu estava ali explicando, e sim iniciando com educação de trânsito, educando e não punindo. Esse governo sempre quis punir e não educar. Está aí as pessoas assinando, foi feito também em outras praças, levou algum tempo para que eu encerrasse a minha enquete com a população, e a população quer. E é por isso que eu apresentei esse projeto hoje, deixo na consciência de cada vereador o que vai querer fazer, aprovar ou não, mas eu gostaria muito que aprovasse. Posteriormente pode ser até revogado, mas desde que inicie um trabalho forte com a arrecadação do dinheiro das multas de quase 8 milhões, que seja investido, Itamar, em educação de trânsito. Para de ficar punindo. O povo já paga muitos impostos que esse governo implantou, como foi o aumento abusivo do IPTU, como foi aquela taxa de iluminação pública, da manutenção e assim por diante. Fico indignado de um governo só querer arrecadar e não trazer o retorno para a população dentro daquilo que realmente ele espera de um prefeito, dentro daquilo que ele espera do administrador, do dinheiro dos nossos impostos. E é por isso que eu apresentei esse projeto, porque o povo não aguenta mais de tanto pagar, pagar, pagar. E esse radar móvel, como eu mostrei ali na filmagem que eu fiz, quem olha, o motorista que vem, não vê o radar, porque ele está parado entre os carros estacionados. Então quem está vindo não vê. Tem que mostrar para os motoristas, tem que avisar que tem radar, como é o caso dos radares fixos. Agora, o que é a pretensão do governo de ficar escondido? Qual é?
Essa é a minha pergunta. Arrecadar mais um pouco? É um absurdo. Espero, como eu falei já, tem um novo governo no ano que vem, olhe com bastante carinho, tem o vereador Edinho Guedes, que foi convidado para trabalhar nessa área de mobilidade urbana, que reveja esse assunto do dinheiro arrecadado com as multas, que se invista mais em educação. Ações educativas e não punitivas. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa enquete, que assinaram o meu abaixo-assinado, que são muitas, viu, Fernando? São muitas. São quase 5 mil pessoas e 99,9% das pessoas declararam favoráveis a esse projeto. 99,9%. E vamos fazer ações educativas. Agradeço a todos pela receptividade da campanha, agradeço a todos os funcionários aqui da Câmara Municipal, que sempre nos atendeu prontamente, agradeço a todos os meus assessores que caminharam comigo dia e noite, sol e chuva, domingo, feriado. Não vou estar aqui o ano que vem, porque eu optei por tentar uma candidatura a prefeito, mas eu continuo com o projeto para a minha cidade, porque eu gosto daqui, meus filhos, meus netos, meus amigos moram aqui, e eu vou continuar lutando pela minha cidade, independente de estar aqui ou não. Sempre contribuindo, dando sugestões para que sempre cresça melhor a nossa cidade. E uma das coisas é a retirada desse radar. Estou aqui, moro, não sou nascido aqui, mas moro em Jacareí há 40 anos e tenho história para contar de benefícios que eu conquistei ao longo da minha vida pública de 25 anos. Como foi um exemplo ainda há pouco que eu falei sobre a conquista muito grande dos moradores da área rural, que foi a energia elétrica, coisa que muitos não tinham. E nós, em conjunto com várias pessoas, conseguimos trazer esse benefício tão grande para a área rural, como para a área urbana também. Então, eu agradeço a todos, não vou poder estar usando a tribuna depois, mas eu estou aqui antecipando meu agradecimento a todos. E a todos os vereadores. Lutamos, divergimos, discutimos, conversamos, mas eu agradeço. Eu agradeço de estar com vocês durante esses anos todos, porque o meu comportamento, e o presidente sempre fala, sempre foi ético, de parceirismo com todos os vereadores. Nunca expus ninguém, eu acho que cada um leva o seu mandato do jeito que tem que levar. Então, agradeço a todos pela convivência. Embora eu tenha um pouco mais de experiência do que alguns, mas sempre a gente aprende todo dia com os que vieram, com os que já estão há mais tempo, nós estamos aprendendo e eu aprendi muito nesse mandato também. Agradeço a todos vocês pela convivência. Eu tenho certeza, dentro da seu modo de pensar, cada um lutou pela nossa cidade. Cada um fez aquilo que achava que devia. Então, parabenizo também a todos e agradeço a convivência com todos os vereadores, todos os funcionários da Câmara e toda a população que eu atendi. Alguns não consegui, mas outros consegui ajudar. Graças a Deus. Um grande abraço a todos e deixo agora nas mãos dos vereadores a aprovação ou não desse projeto de grande relevância dentro daquilo que a maioria quer. A maioria da população, que normalmente, democraticamente, a maioria sempre vence. Muito obrigado a todos vocês. O processo continua em discussão. Ué, tá de sacanagem, Fernando. Senhor presidente, olha, Maurício, eu quero dizer para você, meu querido, que esse tema que você levantou aqui é um tema de extrema importância para a população. Porque o que a gente é cobrado pela população com relação às multas dos radares móveis não é brincadeira. Não é brincadeira.
Então, percebam o seguinte, que eu também já discuti isso aqui nessa casa a respeito do quê? Do faturamento milionário que a prefeitura faz em cima da indústria da multa. Então, perceba o seguinte, que eu estava, essa semana, passando ali, ao lado da UBS, do Jardim das Indústrias, e estava lá aquela doblô, né, que eles têm, tá? Com o radar móvel escondido na frente da doblô. Perceba que ali é 40 km por hora. E se você der um vacilo, passar por 50, enfim, essa coisa toda, não estou aqui nessa tribuna como ministro do rompimento da lei, né? Ou seja, do descumprimento da lei. Se é 40, tudo bem, tem que ser 40, não tenha nem dúvida. Mas a questão é o seguinte, é que eles fazem isso exatamente nos locais aonde há faturamento. Eles escolhem o local correto para colocar esses radares móveis. Tá? Você pode ver, por exemplo, ali na Avenida Pensilvânia também, eu estive lá na ocasião, conversando com os agentes de trânsito, e o que chama a atenção é que esses carros que estão lá fazendo, aplicando as multas, os profissionais não têm culpa. Na verdade, eles são orientados a fazer isso. Né? Tem uma planilha de onde vai ficar cada dia. Tá? E aí, por desencargo de consciência, né, eles veiculam aí na imprensa onde que vai ficar, a rádio-mensagem fala, e aí põe na internet, aquela coisa, né? Como quem diz, olha, nós estamos avisando aonde vai ficar o radar móvel, então vocês não podem reclamar, e aquela coisa toda. Mas é o quê? É exatamente a pegadinha do Faustão. Por quê? Jacareí tem várias placas diferentes uma da outra. Uma rua é 40, a outra é 50, a outra é 60. É uma bagunça. É uma bagunça isso. Então, perceba o seguinte, que esse tema que você colocou, nós precisamos ter o quê, Maurício? Posicionamento da prefeitura. Até quando nós vamos ficar vivendo de superfaturamento, de multas? Não dá. E sem contar o seguinte, que enquanto arrecada praticamente quase 6 milhões de multa, entendeu? Quase 8 milhões de multa, tá? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, o investimento dessa arrecadação é uma piada. Arrecadam esse valor enorme e aí investem na educação do trânsito, uma miséria. Investem nas placas de sinalização, uma miséria. Então, o que acontece? É um projeto que a gente realmente tem que discutir. Os carros também que prestam esse tipo de serviço são alugados pela prefeitura. Tá? São alugados pela prefeitura. Quer dizer, com uma arrecadação dessa, por que não poderia estar comprando os automóveis? Por que tem que ser alugado? Como foi dito agora no plano, discussão do orçamento da cidade, o nobre vereador Rogério Timóteo colocou bem aqui na tribuna que são gastos R$2.280.000 para alugar automóvel. Daria para pagar aluguel de quase 900 automóveis a R$2.500 por mês. Oxe, era lá, gente. É muita coisa. Então, aí não, vereador, mas espera lá. Então, você é favorável às pessoas a praticarem alta velocidade no centro, na cidade e tal? Não é isso. Eu só acho o seguinte, que isso daqui também é bom para chamar a atenção da administração, para que a administração possa fazer o quê? Exercer a defesa da população e não a assolação das famílias. Porque você passa lá, quer dizer, e aí está escondido o negócio.
Ah, não, mas tem que andar 40. Se tiver 49, 50, pronto. Aí está multado. Então, cadê a educação? Cadê a educação, o investimento na educação de trânsito? Eu não vejo, por exemplo, a administração educando a municipalidade, né, os motoristas, na faixa de pedestre. Eu não vejo. Eu e a vereadora Ana Lino colocamos aqui um projeto nessa casa, né, que praticamente não foi avante. Por quê? Porque simplesmente nós queríamos o quê? Regulamentar a questão do pedestre passar na faixa de pedestre, ou seja, estender a mão, tá, como um sinal que quer passar. O que tem de erro nisso? Não, você está mexendo na postura do trânsito e tal, no código do trânsito. Então, olha, fazem uma salada para não aprovar as coisas, então dificultam. Agora, é natural que nenhum prefeito vai querer aprovar isso aqui, Maurício, porque é uma arrecadação milionária. É uma arrecadação milionária. Agora... me permite uma parte? Pode falar, vereador. Eu falei ali no meu vídeo, não foi após a eleição, isso aí já faz tempo aquele vídeo, que eu falei justamente que se ele estava no meu plano de governo, se eu tivesse ganho, não teria problema. E outra, o que você falou, muito bem falado, parabéns, não é que nós somos contra inflação, não é isso. É que a forma como é arrecadado e não é feito, investido dinheiro na educação é absurdo. Obrigado, Fernando. É verdade, Maurício. Mas fica aqui a minha contribuição para esse projeto. Vou falar daqui. Fala daqui mesmo, senhor presidente. Escuta aí. Olha só, esse projeto é um projeto muito importante, só que é um projeto complexo, que ele vai contra a lei do CONTRAN, que fala que é permitido colocar em algumas vias este tipo de fiscalização. Nós temos que entender o seguinte, ali naquela rua onde foi mostrado o vídeo agora, é a Rua Tiradentes, nós teremos ali nesta rua um hotel chamado Ibis. E quantas pessoas virão de fora para aquele hotel? Imagina uma pessoa idosa, uma criança, sai correndo ali, sai do carro, sai correndo, e um carro sobe uma velocidade avançada, e não tem nada para medir a velocidade, é perigoso. As pessoas que ali moram, ô Maurício, elas ficaram felizes por ter colocado ali um radar para fiscalizar, porque foi um pedido de alguns moradores na Tiradentes, acho que alguns vereadores aqui foi cobrado também, aquela via ali foi atropelado várias pessoas que saíam do supermercado Chibata, não sei se o vereador sabe desses acontecimentos, saíam do Chibata, atravessavam para subir para suas casas no Bela Vista, e idosa foi atropelada, criança foi atropelada, idoso, várias pessoas foram atropeladas naquela via. Então, existe ali um radar, não estou aqui, você que está em casa, defendendo o radar móvel, defendendo a forma que ele é colocado. O tema aí é a forma que é colocado o radar, porque a verdade é essa, coloca atrás dos carros o radar para pegar as pessoas que ali passam. O problema é a forma que se coloca o radar, não é o radar, mas é a forma que eles fazem. E também o investimento que a prefeitura tem que investir, onde tem que investir. Está aí o vereador Edgar, que vai estar trabalhando junto com o próximo prefeito, mas nós temos que ter algum mecanismo para coibir, sim, aqueles que querem ser na nossa cidade, como o filme Velozes e Furiosos. Tem muitas pessoas que subiam a Tiradentes ali,
a tanto por hora. Poxa vida, a 80 por hora querer subir uma via daquela, aí é um absurdo. Aí não tem como eu concordar de uma pessoa subir a 80 por hora uma via daquela. O que vai acontecer? Vai morrer uma pessoa. Agora, entre o radar e uma vida, entre a vida e o radar, é de se analisar. É de se analisar. Porque o radar está ali e uma vida está em jogo. Eu sou a favor da vida. Eu, particularmente, sou a favor da vida. O radar é uma situação difícil, ficar escondido, é difícil. Mas só que eu também não posso tirar o mecanismo só porque ele está ali escondido. É por isso que eu quero colocar o projeto. Eu tenho que analisar o projeto e ver se está sendo colocado porque o radar está escondido, como foi falado aqui, ou se quer preservar uma vida. Porque o tema até agora que eu ouvi foi que é escondido o radar. Então, tem que se analisar esse fato, que nós não podemos também aprovar um projeto só porque vai tirar o radar. E se atropelar mais pessoas naquele local? De quem é a culpa? Permite uma parte, vereador? Pode falar. A sua fala está sensacional dentro da minha fala, que é a forma que é escondido, o dinheiro que não é utilizado para a educação. Agora eu vou fazer uma observação, dentro da sua preocupação, que é bastante correta. É só uma vez por semana que vai estar lá, como já é determinado uma agenda para o radar móvel. E os outros dias? Então eu só quero levantar esse assunto pelo seguinte: é só um dia da semana que vai estar na Rua João Américo. Os outros dias da semana, não. E como é que faz os outros dias da semana? E é por isso que eu falo, tem que investir o dinheiro corretamente em educação de trânsito, coisa que não é feito. É interessante o que eu acabei de falar. Vereador, e os outros dias, vereador falou, então quer dizer que os outros dias pode pôr também? Pode pôr radar os outros dias? A preocupação é o quê? É só um dia colocar o radar e os outros dias não? Colocou para educar. Colocou o radar ali, vereadores, para educar a pessoa, que ela não pode correr naquela via. Aí os outros dias não coloca. Não tem problema não colocar os outros dias. Não tem problema. Colocou um dia para educar a pessoa. Agora cabe a ela ver e ficar esperta. Não vou correr nessa via. Agora vai ficar avisando. O radar vai estar aí. Radar vai estar aí. Conscientização de trânsito, vereador Fernando da Ótica. Conscientização de trânsito. Radar é para conscientizar a pessoa que ela não deve correr nas vias do município atropelando as pessoas. O radar serve para conscientização, mas é usado, infelizmente, de forma indevida. Por isso, se for votar, eu vou me abster de votar ou vou votar o contrário. Porque, sinceramente, tirar um radar só por tirar, não tem nenhum sentido. Não tem nenhum... Vereador? Vereador, o que acontece? A gente sabe que tem pessoas que já chegaram até a chutar esse radar móvel, né? Tem outros que deram tiro, até tiro no radar, aí no fixo, né? No radar fixo o pessoal já deram. E como o Maurício está dizendo aqui, né, que o radar ele fica lá, vamos dizer, uma vez por semana, né? E aí, se ficasse o tempo todo, fosse um radar fixo e tal, e esse radar móvel fosse usado para, né, vamos dizer assim, promover uma infração transparente, mas é um negócio muito pegadinha, um negócio de pegadinha, sabe? É isso que deixa a população irritadíssima. E outra, o valor também da arrecadação da multa, eles não investem em propaganda, para a educação do trânsito, perdão, propaganda não, educação do trânsito. Obrigado pela parte, vereador. Olha, para terminar minha fala aqui, vereadores dessa casa, vereador, autor do projeto, eu vou colocar aqui, agora veio uma ideia, vou colocar então um pedido ao prefeito que se coloque ali um radar fixo, vereador Edgar, que fique aí, né, esse aviso, vou colocar hoje um um pedido, né, ao prefeito, um ofício, porque requerimento já não entra mais, um ofício ao prefeito para que se coloque ali um radar fixo no local. Se o problema, então, é tirar o móvel, coloca um fixo no local, mas tirar
sair tirando radar, aí é terrível. Mas eu já deixo aí o meu voto, né, contrário e a preservação da vida. Eu sou favorável à vida e favorável à fiscalização, porque ninguém pode ficar correndo, atropelando pessoas no município de Jacareí. Isso que eu quero deixar bem claro para você que está em casa nessa última sessão. Sou a favor da vida. Senhores vereadores, boa tarde a todos. Este é um assunto que é gostoso também de ser debatido, porque são pontos de vista diferentes, são colocados aqui dependendo da situação que a gente está, né? Poderíamos simplesmente subir aqui e dizer o seguinte: não, sou contra, sou a favor por isso. Mas é um assunto que eu acho que rende até uma discussão boa, porque é lógico que se você sai à rua fazendo uma pesquisa, depende de que tipo de pesquisa que eu faço, né? Se eu saísse na rua hoje, falasse assim: você é a favor ou é contra pagar imposto de renda? Você que é assalariado. A pessoa que é absurdo, você trabalha um mês inteiro, chega depois, recebeu, o cara vem e desconta uma parte do seu salário. Você já paga imposto sobre tudo. Vou pagar imposto sobre o que eu trabalho, o que eu produzo. Olha que coisa absurda. Vocês acham que alguém seria a favor ou contrário uma pesquisa dessa? Aliás, Maurício, pesquisa sua tem que ficar meio veaco, né? Porque você é ruim de pesquisa pra caramba. A última você estava em primeiro aí para ser prefeito. Ficou em quarto. Toma cuidado com suas pesquisas aí. Você sabe que é carinho, eu brinco com você. Eu sei que é brincadeira, mas que é brincadeira. Dentro da é sua... que hoje nós temos que fechar com chave de ouro, né? Não, é verdade. E nós tivemos sempre uma boa convivência aqui, Claro, uma harmonia com todos, principalmente Eu com também, você, nós sempre tivemos. A liberdade, né? Mas a pesquisa não era só minha, do PT, do PSDB, de todos os partidos a gente tem acesso, né? E eu estava na frente, daí acabou dando isso aí, abriu a urna. Aliás, mas é outro assunto para outra discussão. Aliás, você já me explicou por quê. Eu vi o vídeo que você fez. Foi Exato. ali que você perdeu a eleição. Porque, Vai. na verdade, Maurício, eu entendo a sua preocupação. Não vou fazer nenhuma avaliação subjetiva aqui. Eu entendo, a gente consegue chegar naquilo que você pensa. Mas aí é o cuidado que a gente tem que ter, porque, na verdade, a gente quer beneficiar o infrator, sem se preocupar com o ponto principal, que é a segurança das pessoas. É como eu disse, se fosse na análise, igual o Rogério colocou, pensa na lombada eletrônica ou no radar estático. O camarada que passa ali, ele sabe onde está. Então, o que ele vai fazer? Ele vai a 100 por hora, só que chega ali ele passa a 40. Ele resolveu o problema? Não. Nós temos que entender o que é média de velocidade. Se a via é 40 km, ele vai ter que andar, na média, 40 km. Ele não pode passar daquilo. Não deveria. Mas nós sabemos como é a questão da educação. E a educação de trânsito não é uma coisa tão simples de se fazer. A gente sabe que, infelizmente, todo mundo gosta de levar vantagem. O radar, que a gente chama de radar móvel, ainda que você fale que ele fica só por um dia, mas ele está em vários lugares, a gente, apesar de saber onde ele está, então, esse é um alerta. Olha, eu não estou a fim de multar você. Anda dentro da regra que você não será multado. Porque, senão, pensa bem, pode pôr satélite, GPS, o que você quiser. Não vai resolver o problema. É como se você diz, é como daqui a um dia os ladrões vão reclamar das câmeras. Eu não posso nem trabalhar direito, eu não posso roubar mais porque tem uma câmera aqui. Tira a câmera aí que você está me prejudicando. Qual o objetivo da câmera? É justamente inibir. Vocês não falam tanto da montagem do COI, essas câmeras que devem ficar na cidade, com o objetivo de ajudar a população? O radar é a mesma coisa, ele não tem o objetivo de multar. Até esse número que vocês dão, desculpa, vocês precisam, olhem direito, que vocês estão falando uma coisa que não é verdade. Não se arrecada 8 milhões. Porque se arrecadar, eu falei, Edinho, você vai ter uma grana para trabalhar, meu filho, que você está bonito. Porque 8 milhões é dinheiro para você fazer muita coisa com o trânsito aqui. Então, é até bom você pesquisar depois, para você saber se é esse valor mesmo, porque é longe disso. É longe, mas muito longe disso. O valor que se arrecada através das multas aqui não é suficiente para cobrir nem as despesas com a educação de trânsito. É verdade, eu não estou mentindo, isso é fato. Eu não sei de onde vocês tiram esse número de 8 milhões. Não tem, cara, não existe, mas são detalhes, né? A questão da distração, Fernando, eu sempre gosto de pegar umas falas, né? Gente, olha o que significa uma distração no trânsito. Eu tomei uma multa uma vez, uma multa salgada, ali em frente à Polícia Militar, ali na Getúlio Vargas, ali tinha um radar de 40 quilômetros. Eu fiz o balão lá, isso já faz muito, muito tempo.
soltei o carro na famosa banguela. É distração. Passei, acho que a 50, 60. 500 pau de multa. Nunca mais tomei multa. Nunca mais tomei multa. Entendeu? Por quê? Porque você aprende pelo bolso. Foi uma distração. Agora, imagina o dia que você se distrair, passar numa faixa de pedestre e atropelar uma pessoa. Você chega e fala, não, desculpa, eu estava distraído, dei uma vacilada aqui, atropelei você, machuquei, está perdoado. Não é assim, gente. Então, esse negócio da distração é um erro. Ninguém pode ter distração ao volante, me desculpe falar. Uma distração pode custar uma vida ao volante. Quem dirige sabe que você tem que ter atenção 100%. Se eu posso me distrair e passar acima da velocidade, imagina o dia que eu passar por cima de uma criança, em cima de uma pessoa, de um idoso. Então, às vezes, esses argumentos, ainda que eu entenda onde se quer chegar, desculpa, mas não dá para a gente querer tacar fogo na casa para matar o cupim. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade. Eu confesso para vocês que é um assunto que a população que normalmente vê isso com maus olhos, achando que essa história da fábrica de multas, e aí de novo, eu estou falando muito do Edinho aqui, porque a gente já sabe da informação, mas o Edinho vai provar e o Edgar vai estar lá. Vocês vão ver que não existe fábrica de multas, gente. Isso é uma ilusão, é uma factoide criada, dizer que as pessoas vêm aqui. São José, quando era do PSDB, ninguém falava nada. Quando o PT entrou lá, não mudou nada. Lá também falaram que criaram a fábrica de multas. Nós vamos ver isso na prática, Fernando. Eu e você estaremos aqui, Paulinho, nós vamos poder, Valmir, perdão, nós vamos poder cobrar isso aí. Até porque nós fizemos uma CPI recentemente aí do trânsito, que se levantaram um monte de coisa aí, não chegamos a nada. Por quê? Porque não tem. Sabe, isso aí é folclore. As pessoas falam, se reproduz, e as pessoas ficam falando isso aí como se fosse verdade. Eu acredito, Edgar, que não exista, e tenho certeza que esse é uma coisa que eu nunca vou usar contra vocês aqui, porque é aquilo que eu falei, que é a questão da coerência. Eu conheço, eu estive lá dentro, sei que isso não existe, tenho certeza que vocês também, se existir, vocês vão acabar e eu vou aqui pedir desculpa, mas não existe e vocês vão poder ver quando vocês estiverem lá dentro, tá certo? Então, eu já declaro meu voto aqui, se precisar, eu sou contrário, que isso aqui afronta a segurança da população de Jacareí. Eu tenho certeza que é melhor você multar alguém do que você ter que chorar, aí um acidente ou até um óbito de qualquer pedestre nosso aí. Obrigado. Se o Hernando falar, vou falar do pedido de informação. Governador Hernani, o senhor vai falar agora, queria acrescentar dentro da fala do Arildo, o pedido de informação eu fiz e veio informação do governo. Arrecadação, mais de 7 milhões. Quanto investiu em educação de trânsito? 50 mil. Eu não achei esse número por achar, então ele falou que não é verdade. Veio a informação do governo, e eu tenho lá o pedido, eu vou buscar. Ok. Se precisar. Obrigado, Hernani. Acho que as redes sociais estão aí também, Maurício. Se quiser, daí você põe no Facebook, põe a resposta do governo, porque realmente eu que atuei no governo, fico bastante surpreso com isso, Fico bastante surpreso com esse número, mas até respeito. Mas uma boa noite a todos. Mais um projeto polêmico para a gente discutir. É fácil quando nós estamos aqui diante de projetos populares, de projetos que agradam a sociedade, e aí sobe o vereador aqui na tribuna, faz aquele discurso bonito, agrada o nosso telespectador, especialmente na cabeça da maioria agrada o eleitor, e vamos embora, vamos tocar, porque isso aí é importante para nós, na política. Para nós, que eu digo, para aqueles que têm essa prática. No entanto, esse é um projeto conflitante, que nós temos que colocar na balança alguns interesses. Mas eu falo, quanto advogado, que a minha convicção, ela é pautada em questões técnicas dentro do nosso ordenamento jurídico. E falo isso porque nós temos que resgatar o poder-dever, o poder de fiscalizar, o poder de polícia, que são atributos de um gestor público.
E nesse caso em especial, acho que todo mundo tem que pensar na supremacia do interesse público sobre o particular. Ou seja, o interesse coletivo tem que ser colocado num patamar mais elevado. E o interesse da coletividade fica bem distante do interesse de um motorista que, por um descuido, ou até por má fé, até por vontade própria, ultrapassou os limites de velocidade. E é por isso que nós temos, dentro do campo jurídico, o dolo, né? Que é aquela vontade de fazer aquilo, e a culpa, que talvez cometeu aquela infração, mas não tinha má fé, mas cometeu. Pessoas morrem por descuido. Eu quero lembrar que esse projeto, primeiro, teve o parecer contrário do nosso departamento jurídico, por vício de iniciativa. A coerência que eu tive nos últimos 4 anos foi que, tendo o parecer contrário do jurídico, e eu formando a minha convicção, sem qualquer dúvida, eu vou positivo ou negativamente a um projeto. Nunca me abstive de uma votação aqui, e não vai ser esse o caso. Mas dou os parabéns ao jurídico por esse parecer, por vício de iniciativa, porque daí nós estamos interferindo numa atuação de um agente de trânsito, de um departamento. Isso fere por completo o nosso regimento, que tem previsões de competência, e a lei orgânica do município. O vereador Arildo citou o benefício ao infrator. Tem até um áudio, né, Arildo, que você recebeu também, que é Maurício que fala das piadinhas, mas esse áudio, um rapaz mandava no WhatsApp e falava assim, olha, vou te contar uma coisa hoje, quero que você passe só para o seu amigo mais próximo, mais íntimo, mas não passe para muita gente não, porque é um negócio que eu descobri e eu não quero ficar espalhando para muita gente. Mas, se você passar numa via que está marcado lá, 80 km/h, cara, pode passar 70 que você não vai levar multa, garanto para você. Se a via for de 40 quilômetros, vou te contar um segredo, hein? Passa 35 que você não vai receber multa. É verdade, eu fiz esse teste e deu certo. E pegando essa brincadeira, que é muito séria, a gente volta a falar das vidas. A gente volta a falar do interesse coletivo. Quem teve um parente, um amigo, que faleceu por causa de um acidente de trânsito, por causa de uma imprudência no trânsito, sabe muito bem o que eu estou falando. E aí vai chegar agora e vai falar, não pode estar escondido. Ué, por quê? Se tiver visível, vai alterar a forma da pessoa agir? Dá uma conotação muito ruim para essa Casa de Leis, caso a gente aprove um projeto desse, que parece que nós estamos falando, olha, a gente está aqui, na verdade, tampando os olhos para alguns tipos de infração. E infração é infração. Até peguei um outro exemplo aqui. O exemplo dos celulares, uso dos celulares. Todo mundo sabe a quantidade de acidente devido ao uso do celular no carro. Então, você vai estar mexendo no celular, cometendo uma infração, e aí você vai falar assim, não, mas calma aí, você não pode me multar, senhor agente de trânsito,
Tinha que estar uma placa aqui, tinha que estar um monte de gente avisando. Não tem cabimento, não tem cabimento. Eu acho que se a sociedade, né, isso é utopia, mas se a sociedade seguisse dentro das normas, a gente não precisaria nem de leis. Um ia respeitar o outro, um ia respeitar o limite do outro. Mas eu quero, para concluir, senhor presidente, deixar bem claro, para que não paire dúvidas aqui sobre algumas falas, de que o recurso do trânsito, o dinheiro arrecadado do trânsito, é exclusivamente para o trânsito. Nós temos uma gerência de educação de trânsito, que a Arlete era a gerente, agora eu não sei quem que está como gerente, mas a Andréia, agora eu acho que é a Andréia, e vai até as escolas para educar os nossos jovens. E esse dinheiro serve para mobilidade, para acessibilidade. E eu concluo, presidente, lembrando das nossas blitz educativas. Essas blitz educativas servem para isso, para que não multe, que tenha o agente de trânsito, o departamento, tem um outro tipo de olhar para com o usuário de todo o sistema, orientando, olha, a criança está na cadeirinha, seu filho tem 5 anos, então passa a alertar também, mas nesse caso em especial, eu sou contrário. Peguei aqui, abri minha gaveta e peguei aqui, faça sua parte contra a dengue, uma campanha educativa contra a dengue que nós recebemos, todos os vereadores receberam a semana passada ou retrasada. Está alertando aqui, poxa, precisa de muita coisa para falar que as pessoas não podem deixar a água parada, porque senão pode prejudicar um vizinho, pode matar uma pessoa da própria família. Não precisa, gente. E do radar é a mesma coisa. É um absurdo, do meu ponto de vista. Para mim soa como demagogia, por causa de meia dúzia que tomou multa. Não estou falando aqui que as pessoas não tomaram multa por um equívoco, porque pode. O aparelho é aferido pelo Inmetro, naquele dia o aparelho pode estar com defeito, mas aí está a junta de recursos para entrar com recurso, para justificar, e as multas serão canceladas. Sou contrário a esse projeto de lei, por todos os motivos que eu explanei nesse momento. Presidente, quero também fazer um comentário, porque se a nossa luta do trânsito, da educação no trânsito, estamos tirando vamos dizer assim, um instrumento, apesar que sempre a pessoa pega na parte do escondido. Então, falou, se você acha certo a câmera ficar escondida, aí é claro que de cara a pessoa fala não. Porque se você tem uma placa lá de 40, 50 quilômetros, você não precisaria de câmera, né, à vista ou escondida para obedecer e você seguir. Aqui na Major Acácio, que pega Santos Dumont, é uma placa de 40 quilômetros e logo em seguida uma faixa de pedestre. Ninguém obedece o 40 e a faixa, a maioria não para. Então, é a luta mesmo da educação no trânsito. Então, fico preocupada, até, vamos dizer, incomodada, dessa retirada, né, proibição do radar móvel, que deixando livre, que tem que ficar exposto. Não, se é para seguir, é igual, às vezes, a pessoa, a gente vê, criança, às vezes, nem tanto, né? Se tem câmera, você joga ali no cesto de lixo. Ah, não tem nada, né? Pode jogar no chão aqui um papel de bala, qualquer coisa, porque ninguém está vendo. Ou é a atitude da pessoa, isso é formação da casa, da família, de tudo, não interessa. Você pode estar sozinho na sua sala, o lixo é no lixo, e não tem câmera, ninguém está tomando conta da pessoa. Essa é a minha preocupação de você bater na educação do trânsito, e porque está escondido, ele vai fazer direitinho. Aqui tem placa, como eu falei, tem placa e tem faixa de pedestre. A maioria não para na faixa e também no respeito 40. Então, o pessoal acha que pondo o pé na faixa pode ir. Eu não vou, mas tem gente que vai achando que o carro não vai. Não vai, a senhora foi atropelada ali na Avenida Santos Dumont, porque o pessoal não para mesmo. Então, eu acho que a educação tem que ser, por isso que eu tenho medo, conversei com você, né, o vereador Maurício, dessa coisa, porque se você perguntar, você acha que é certo colocar o radar escondido? Na primeira, não acho certo.
Mas aí, se você for vendo, você tem que fazer naturalmente, porque é o certo que você tem que fazer. 40 é 40, faixa é faixa, e assim vai. Mas aí, um pouco também, quero ver, acho que os três estão aqui, que eu perguntei para o vereador Fernando, para o Sasaki, não sei, acho que para o Edinho, não, da SEI. Não, no fim, a nossa era SEI, vocês, não sei se chegou a ser CPI, né, porque a gente fez até, foi um projeto que mudamos o nome. Para a gente saber, porque até eu estava comentando com o vereador Valmir, eu fui presidente, né, do desaparecimento dos exames da Santa Casa, vereador Valmir, e o vereador José Francisco. E aí, nós trabalhamos muito nessa SEI. Dedicamos mesmo, o doutor Wagner acompanhou, e, claro, com tantos depoimentos, não batendo depoimento, né? Aí alguns vereadores até colocaram no jornal que a nossa SEI acabou em pizza. Então, eu queria saber de vocês como é que está a pizza aí, se tem ou não, né? Ou um relatório. E o nosso encaminhamento também foi para... Porque você vê depoimentos que desencontram. Vereadora, e você perguntas, permite uma parte? Só um minutinho, só para já dopa. São depoimentos que não batem. E perguntas duras. O Valmir ia com perguntas assim, né, o vereador Valmir? E perguntas ali para a superintendente aqui da época, e o Zé Francisco também, o doutor Wagner acompanhou todas, mas desencontram. Então, o que nós fizemos? Delegacia, Ministério Público e Secretaria de Saúde. Encaminhamos, que eu estou sabendo que vocês também encaminharam. Mas eu só falo que o conceito, porque o nosso trabalho foi muito bem feito e ali, né, o vereador Valmir, não faltamos, é claro que não, que a gente que convocava, né, as pessoas, e duro na queda. Mas ficou um conceito, né, o pessoal, os vereadores aqui, alguns vereadores colocaram no diário que acabou em pizza. Então, por isso até que eu perguntei o relatório, mas voltando só um pouquinho, já vou dar a parte aqui, dessa educação no trânsito, que não é fácil, porque a pessoa não respeita. Passa o radar, sabe que ali está ali o radar eletrônico, passou devagarinho, zum, vai embora e pega um lá na frente. Então, a educação é uma coisa difícil, que o ser humano é muito difícil. Vereador Fernando? Vereadora Analino, o que acontece é o seguinte, foram dias árduos que nós trabalhamos aqui, eu, como presidente dessa CPI, o nobre vereador Edinho Guedes, relator da CPI, o vereador Edgar Sasaki também, que faz parte dessa CPI também, como membro. O que acontece é o seguinte, nós chegamos, sim, numa conclusão, e a conclusão vai ser estabelecida para todos receberem o conhecimento, ficarem esclarecidos. Amanhã vai ser ao vivo na TV Câmara, a partir das 11 horas da manhã, aqui nessa Casa de Leis. Então, a senhora também vai ficar ciente de tudo que está acontecendo com relação à CPI da cota de multas. Isso. Eu acredito mesmo que foi um trabalho... Sim. Uma parte também, só para fazer algumas colocações só. Uma, como eu disse ainda há pouco, eu quero repetir. Não adianta ter o radar um dia em uma avenida, porque já é pré-agendado e divulgado pela prefeitura e as pessoas sabem onde estão. Isso é um ponto. Então, se for um fixo, é melhor, porque vai estar ali, fim de papo. Mas as pessoas têm conhecimento de onde vai estar. Agora, se nos outros dias da semana que o radar móvel não vai estar lá, e se tiver sendo feito um trabalho forte de educação, com certeza, independente de ter radar ou não, elas vão estar atendendo os limites de velocidade. Como eu vi isso em alguns países, é fantástico. É questão de investir, coisa que esse governo não fez. Então, vamos pensar nesse lado de mais investimento. Obrigado, Ana. Então, viu, vereador Fernando, eu acredito que de vocês também foi um trabalho árduo, porque é difícil, você fica com muita responsabilidade. Você, ouvindo os depoimentos das pessoas, né, vereador Valmir? Lembra? O Valmir, então... né, o Valmir, menos, mas ele era mesmo para valer nas perguntas.
Mas aí até chateei um pouco, porque, né, o comentário que saiu no diário, que o nosso trabalho, o nosso relatório, nossa, ninguém marcou nada, né? Acabou em pizza. Então, isso que ficou chato, porque o trabalho que o nosso grupo, nós três, né, vereador? Quer falar um pouquinho? Vereadora, aí eu não sei se o Fernando foi infeliz daquilo lá e colocou no diário que ia acabar em pizza. Agora vamos ver a dele, né? Ou se cabe em pizza, porque vai mandar para o mesmo promotor. E nós fizemos a nossa parte. Agora, eu não vou mandar colocar isso no diário. Mas para mim e você, o Zé Francisco, foi até um escândalo, né? Eu cobrei. Vereador na casa dizer que acabar em pizza. Acaba aí. Não é assim. Aí vamos ver se a dele vai dar certo. Ou vai acabar em mortandela ou coxinha. Sim. Mas deve estar no mesmo caminho do que está falando aí. Mas voltando um pouquinho aqui, né? Voltando no projeto, mas eu fico mesmo preocupada com essa, né, proibindo o radar móvel, porque as pessoas, quer dizer, podem transitar livre. Então, também estou aqui, né, na minha avaliação aqui, contrário a esse projeto. Senhor presidente. Fique à vontade. Senhor presidente, eu não poderia deixar de comentar esse projeto de lei, porque ele trata de duas coisas muito importantes na vida em sociedade. Uma é o comportamento humano dentro da sociedade, outra é o comportamento do poder público, fazendo com que a sociedade siga as regras de convivência para que esse convívio seja harmonioso. E a humanidade escolheu a lei para isso. A lei é a norma, é o comportamento humano criado pelo poder público. E a lei, nossa lei de trânsito, ela diz que cabe à prefeitura fazer a fiscalização das velocidades mínimas nas vias públicas. Como ela faz isso? Antigamente fazia através lá do agente de trânsito, com o talonário, depois surgiram aqueles radares móveis manuais, e esse agora radar móvel, e também temos o radar fixo. O que esses equipamentos estão buscando fazer? Proteger a população. Eu sou contrário a qualquer tipo de abuso no ato de fiscalizar, qualquer tipo de pegadinha. O que seria uma pegadinha com o uso de radar? Botar no início de uma via a velocidade, sei lá, de 50, e daí no meio dela botar a velocidade de 40. Isso seria uma armadilha. Então essas situações devem ser combatidas, porque a função da prefeitura na fiscalização não é multar. A função da prefeitura é educar para que as pessoas respeitem o trânsito e para evitar que as pessoas que não respeitam o trânsito não causem prejuízo às pessoas inocentes. Por exemplo, a mesma pessoa que hoje reclama que tomou uma multa, e quem reclama que tomou multa por radar, com todo respeito, gente, é quem tem dificuldade de fazer autocrítica. Eu já tomei multa de radar e fiquei pé da vida comigo mesmo, de não ter me atentado naquele momento. Porque eu tenho certeza que essa mesma pessoa que reclama, se amanhã tiver um filho, um avô, um pai idoso atropelado, vai reclamar porque lá não tinha fiscalização. Então, isso chega a ser até um certo egoísmo, né? Onde a gente quer que a sociedade funcione, mas a gente não quer ter dever nenhum, só direitos. Então, o cidadão ele tem que entender que ele tem direito e dever, e o dever principal é respeitar a lei. Nesse sentido, eu discordo, inclusive, tem até meio um pouco de vergonha alheia, as rádios que ficam, radares eletrônicos, vamos dar uma informação, hoje de manhã um radar eletrônico. Gente, isso aí é vergonha, a gente tem que ter vergonha disso. Eu, como professor, eu faço a comparação como se fosse assim, eu fosse dar a prova e avisasse meus alunos, não cola agora porque eu vou olhar, hein? É mais ou menos isso. Não cola agora que eu vou dar uma, depois que eu virar as costas pode colar. É uma hipocrisia isso. Para mim não tinha que avisar em lugar nenhum que tem radar. Tem que ter a velocidade mínima e ponto. Ninguém tem que avisar que está sendo fiscalizado, porque é uma vergonha a gente ter que fiscalizar para o cidadão seguir a lei.
E todo mundo faz lá a escolinha, aprende e tal, para poder seguir a lei. É como se a gente tivesse, então, que dizer para as pessoas que não roube, não mate, mas se não tiver ninguém filmando, você pode fazer isso? Que absurdo, gente. Então, a velocidade, ela tem como objetivo preservar a vida humana, ou do pedestre que vai ser atropelado, ou do passageiro do carro que vai bater no poste, vai socar a cabeça no vidro e vai morrer, e também a ordem dentro do ambiente da cidade. Então, essas são as minhas considerações com relação à ação do poder público fiscalizar. Com relação ao radar móvel, eu tenho um porém, que eu coloquei inclusive isso para o Maurício. Eu acho que o radar móvel tem que ser instalado aonde? Por isso que tem que ter inteligência de trânsito, tem que ter dados técnicos, medição. O radar móvel ele tem que ser instalado aonde se sabe que existe problema de excesso de velocidade, que existe risco de atropelamento, ou seja, é o princípio da motivação dos atos públicos. O radar tem que ser instalado mediante um estudo técnico, falar, aqui a justificativa de instalar esse radar é essa. E não ao bel prazer o cara sai de furgão procurando um local para instalar o radar. E não estou afirmando que é isso que se faz hoje, porque desconheço as razões técnicas que motivam hoje o estacionamento do radar móvel em Jacareí. Vou ter a oportunidade de conhecer isso a partir do ano que vem, quais são as razões técnicas adotadas até então, porque presumo que a empresa deve ser a mesma, esses contratos são contratos geralmente anuais, mas quero sim implementar e respeitar o princípio da motivação e que isso seja utilizado apenas onde é necessário, mas muito mais importante do que a fiscalização, ou tão importante quanto a fiscalização, sem dúvida nenhuma, eu quero corroborar aqui com a fala de todos os colegas que estiveram na tribuna, é a educação. Porque nós viemos aqui da geração, eu estava comentando com a Ana, né? Eu viajava com a minha família, meu pai fazia uma caminha atrás do carro para a gente ir deitado dormindo, lá era uma festa. Mal sabíamos que se batesse o carro a gente ia ser arremessado pelo vidro e morreríamos com muito mais facilidade. Hoje, até 7 anos de idade, tem que ter cadeirão, cinto e tal. Então, é uma questão de cultura. Né? Até a década de 90, ninguém nem usava cinto de segurança. E bater carro e bater a cabeça no vidro e morrer era o mesmo efeito que se tem hoje. Então, a gente tem que realmente evoluir junto com a tecnologia e preservar a vida humana com a tecnologia sempre. Mas, se a educação que nós não tivemos, por exemplo, nós somos uma geração que estamos nos adaptando a isso, mas as gerações vindouras que estão dentro da sala de aula, as crianças, tiverem uma educação importante, e mesmo os adultos, através de campanhas no trânsito, respeito à faixa, gentileza no trânsito, né? Às vezes a gente fica pé da vida com uma cortadinha, às vezes a gente não quer deixar o cara passar na frente, tal. Parece uma disputa de espaço, né? Esse estresse do trânsito. Se a gente puder ter também campanhas educativas para os adultos, isso facilita e faz com que a gente nos eduque, que nos eduquemos a ter um comportamento diferente e mais harmonioso. Por conta disso, com todo respeito à preocupação do autor, que eu acho que ela é salutar, né, que a fiscalização seja feita sem excesso, sem desrespeitar a lei, sem segundas intenções, mas por conta desses pesares aí, eu registro meu voto contrário com relação à propositura. Senhor presidente, quero me manifestar a respeito desse projeto e já, de antemão, dizer que sou contrária à propositura, mesmo entendendo que o autor queira discutir mais a miúde a questão dos radares. No entanto, nós vivemos numa sociedade que o acesso de todos ao carro, ele vem de muito pouco tempo. E isso faz com que as pessoas não tenham ainda a cultura de como utilizá-lo, e tem que ter mais investimento mesmo em educação de trânsito. No entanto, eu particularmente acho que quando as pessoas cometem alguma infração no trânsito, muitas vezes é por falta de educação mesmo que o poder público acaba não levando. Mas muitas vezes é por irresponsabilidade do condutor e às vezes, muitas vezes,
por outros fatores que a gente sabe muito bem que os acidentes de trânsito, por conta desses fatores, são cada vez maiores no nosso país. No entanto, o parecer jurídico desta casa é totalmente contrário ao projeto de lei e eu espero, sinceramente, que a gente tenha mais oportunidades para discutir a questão do trânsito e que as pessoas tenham, cada vez mais, a consciência de que vale a pena se educar sempre para cumprir toda a legislação. Se você sabe que ali é a 40 e você passa a 50, e isso é uma constância, é natural que o poder público utilize de formas de que a pessoa seja punida ou educada de forma punitiva para que não ocorram mais esse tipo de descaso, de irresponsabilidade. E concordo plenamente que os radares, eles estão colocados lá porque as pessoas não obedecem à legislação. E quando você, concordo com o vereador Adinho, quando os meios de comunicação dizem radar tal vai estar em tal lugar, é uma forma de deseducar, porque esta não é a forma correta de você dizer para o cidadão que ele não pode fazer isso, que ele não deve fazer isso, por conta das regras colocadas de convívio harmônico na sociedade. Por isso eu sou contrária a esse projeto de lei. Acho que nós temos que, se cada um fizer o seu papel, é natural que nós tenhamos menos morte no trânsito. E, inclusive, a saúde, o orçamento da saúde é extremamente prejudicado pelos acidentes de trânsito. Grande parte dos gastos da saúde ocorrem por conta dos acidentes de trânsito, pela irresponsabilidade, pela falta de educação, é verdade, mas se cada um de nós que conseguimos tirar a Carteira Nacional de Habilitação e, por hora, aprendemos o que é possível, o que pode, o que não pode, se nós, cada um, cumprir o seu papel, o trânsito será melhor e nós teremos a oportunidade de ter uma sociedade mais harmônica, mais livre dos grandes problemas que hoje ocorrem com mortes, lesões no trânsito. Mas esse projeto de lei, eu quero declarar meu voto contrário por todas as razões já colocadas por mim e pelos demais vereadores que são contrários. Pois não? Quero só cumprimentar, vereadora Rose. Hoje estou bastante feliz aqui nessa casa, porque foi feita uma discussão deixando de lado as opções político-partidárias. Talvez se fosse em outro momento, nós já presenciamos aqui. Não estou aqui no papel de acusador, de ficar querendo interferir na postura ou na prática de cada um. Pelo contrário, todo mundo tem a liberdade aqui para optar de que forma que quer decidir o seu voto, da forma que quer se portar na tribuna. Mas, talvez se fosse num período diferente, a maioria das falas seria absurdo a prefeitura, tá vendo? Só quer ficar arrecadando com o radarzinho. Mas não, hoje teve coerência, hoje teve sabedoria e colocou-se a vida em primeiro lugar. Quando eu estava falando do poder de fiscalizar, o poder de fiscalizar está dentro do poder dever, neste caso em especial. Então não é uma liberalidade, não é, pelo contrário, é um poder dever. Isso qualquer livro de direito administrativo, se os senhores e as senhoras quiserem pegar, vai ver, poder dever. Vamos ver que em algumas situações o poder público tem a obrigação de agir, e é nesse caso, ela tem a obrigação de agir. Da mesma forma que eu concluo minha fala aqui, a minha contribuição na discussão desse projeto, dizendo que se há um vício no procedimento, se há um vício da forma que está sendo feito, isso tudo é passível de correção. O que não dá é para pegarmos um problema
de um departamento, o problema de um agente, de um servidor, e transportar para uma alteração de norma. E a regra, ela é abstrata e ela é geral, para todos. Por isso, volto ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Obrigado, vereador. É isso. Obedecer às regras vigentes é obrigação de todo cidadão. Nobre presidente, é o seguinte, eu quero aqui manifestar a minha e parabenizar ao autor do projeto, cuja sua intenção realmente é inegável que ela realmente é positiva perante a sociedade. Só que tem um problema. Na verdade, esse projeto que dispõe sobre a proibição do uso no município de Jacareí de radares ou outros equipamentos móveis na fiscalização de trânsito, ela é bem clara, tá? É bem clara e transparente e lícita que essa lei, que esse projeto é totalmente, se fosse aprovado, é totalmente inconstitucional. Você entendeu? Que ela barra, né, o Código Nacional de Trânsito, né? Então é o seguinte, inclusive eu tenho aqui, eu estava estudando aqui, vendo que na verdade o nosso jurídico da Câmara, logicamente, ele se apegou nos pareceres do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu algumas manifestações sobre essa questão. Por exemplo, as cidades de Poá, Itatiba, Mauá e Guarujá, essas que eu tenho aqui na minha mão, mas é claro que tem muitas mais, que foram palco, né, de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a inconstitucionalidade da lei, porque ela foi elaborada pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Executivo. Mesmo o Executivo sancionando a lei, com toda certeza, a lei ela continua perdendo sua eficácia, porque quem tem que ser autor tem que ser o Poder Executivo e não o Poder Legislativo. Então, eu digo assim, eu sei que é duro você estar na tua casa, daqui a pouco você vai lá na nossa caixa de correspondência, você pega lá, tem uma multa lá sua. Você fala, meu Deus do céu, veja bem, fui multado. Mais 3, 4 pontos, mais 5 pontos, mais 7 pontos, você entende? Que eu vou perder, na verdade, na minha carteira. Realmente não é fácil, mas, infelizmente, o Poder Legislativo, né, realmente ele não tem competência para elaborar, para ser autor desse projeto. Mesmo porque o Poder Executivo não pode sancionar, porque se sancionar, com toda certeza, ele tem os métodos para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, e, logicamente, isso aí é acatado e o Tribunal de Justiça julga procedente a manifestação. Então, infelizmente, essa é uma realidade, né? Então, eu quero só parabenizar a vossa senhoria, pois não fica à vontade. Permite uma parte, Tamar? Eu vou até levantar, foi dito aqui hoje, eu só quero fazer um comentário que foi dito, porque eu quero levantar quantos projetos dos vereadores da base que tiveram um parecer jurídico contrário e entrou em votação e foi aprovado. Tem alguns. 2 pesos, 2 medidas. Então, esse não pode ser uma desculpa. Vamos deixar bem claro. Primeiro de tudo, sou a favor à vida. Tamar, sou a favor à vida. O que eu estou questionando neste projeto, mesmo que não seja aprovado, eu levantei um assunto muito importante. O povo está cansado, Fernando, de pegadinha. O dinheiro das multas tem que ter um início, como eu disse, eu visitei a Europa. A cultura e a educação de trânsito é incrível, todo mundo respeita. Por que no Brasil não respeita? Porque não está tendo o devido investimento na educação. Tem que ter um começo. Então, eu espero que o novo governo comece a se preocupar com isso, porque vai evitar acidentes, atropelamentos, com educação de trânsito, que o dinheiro arrecadado com as multas serve para essa finalidade. Então, fico contente, porque eu levantei um assunto e até um internauta aí, do Fernando,
disse no celular dele, está mandando mensagem. Está certo a colocação. Se é só um dia por semana, e os outros dias, então pode atropelar? A pessoa vai ficar cabreiro, vai ficar preocupado que naquela rua tem? Não, é previamente divulgado os dias onde vai estar na semana, divulgado pela prefeitura. Então, se tiver investimento na educação de trânsito, durante os outros dias da semana, as pessoas vão ter a sensibilidade, a preocupação com a vida, de andar na velocidade permitida por lei. Agora, Fernando e Itamar, estava sendo falado aqui em pegadinha. Pior ainda pegadinha. Como é que chama? Estou aqui, ali, em frente à Chureira, aqui, a saída da cidade, a variante Luca Luguês da Garcês. Lá tem um início de 60 por hora, depois volta a 40, depois volta a 60. Isso é pegadinha e você, vereador Paulinho, você sabe disso porque você está muito naquela região. Não é pegadinha ou não é? Isso é, eu espero que o vereador Edinho, quando vai estar nessa função, verifique isso. Chega de pegadinha, 60 por hora, um trecho pequeno. É 60, reduz para 40, depois volta a 60. Então, Paulinho, você sabe do que eu estou falando, as reclamações são muitas e as multas são muitas. Por que essa pegadinha? É para arrecadar? Para arrecadar, e o dinheiro arrecadado vai para onde? Por que não pega uma parcela dessa arrecadação e investe na educação de trânsito? Tudo tem que ter um começo de um trabalho de educação de trânsito. É um processo que vai demorar um pouco mais, de algum tempo? Mas tem que ter um começo. Esse governo não começou, desculpa, mas não começou. Arrecadou, e o senhor Arildo falou até que não era bem verdade, mas eu tenho lá, Arildo, é só questão de informar você, o pedido de informação que eu fiz é mais de 7 milhões de arrecadação e investimento na educação, 50 mil reais. Eu me baseei nesse pedido de informação vindo do governo, da administração. Então é verdadeiro o que eu falei. Eu não estou aqui para mentir, né, Fernando? Itamar. Tem documentos na mão. Então, arrecadou-se muito e só investiu 50 mil. Vamos ter um início? Vamos. Um início de um trabalho árduo que é investimento na educação de trânsito. Aí não vai ter problema, não é verdade? E vamos preservar as vidas muito melhor do que ações punitivas. Obrigado, viu, Itamar? Desculpa tomar o seu tempo. De nada. Que isso. Então, é isso que eu vi, nobre presidente. Então, só para terminar, com toda certeza, se nós aprovarmos esse projeto hoje, com toda certeza ele vai receber uma ADIM. Com toda certeza, porque eu tenho aqui na minha mão vários exemplos de vários municípios que o Poder Legislativo entrou com essa iniciativa e acabou o projeto não se tornou de lei porque realmente era inconstitucional. Ok, obrigado. Eu também gostaria de estar discutindo o projeto. O projeto, infelizmente, ele está contra a lei. Nós aqui que somos legisladores, nós temos que tomar cuidado. Afinal de contas, nós aqui criamos leis também. Discutimos, aprovamos, ou, no caso, reprovamos também a lei, no caso, projeto de lei. Então, quando você está falando numa lei, num projeto de lei, em que o parecer do jurídico da casa, ela diz que existe vício de inconstitucionalidade que ofende, no caso, a Constituição Federal, e também a ilegalidade do artigo 12 da Lei Federal número 9.503/97, e também o artigo 40, inciso 3, da Lei Orgânica do Município. Então, o projeto de lei, ele está totalmente ilegal.
Eu lembro que quando nós tivemos aqui discutindo pela primeira vez, eu lembro que vários vereadores já utilizaram a tribuna, e em um certo momento foi dito, eu não lembro por qual vereador, que esse projeto era um tiro no pé, né? Até que realmente estava indo contra a lei. E eu sei que esse projeto foi adiado acho que 7 vezes, se eu não me engano. Então, 7 vezes foi adiado esse projeto, e nós estamos aqui hoje, na última sessão, discutindo essa lei. Eu não vou ser redundante, não vou ficar repetindo as mesmas palavras que os outros já disseram, mas eu, como vereador dessa casa, aliás, última sessão hoje aqui, né? Eu tenho que realmente manter o que nós sempre falamos aqui em relação à questão da coerência em si. Esse projeto de lei, ele foi mandado para as comissões permanentes. As 2 comissões permanentes deram voto contrário, mas mesmo assim ela veio para a plenária para votação. Então, seguindo o parecer do jurídico dessa casa, e também as 2 comissões, que acho que é a Comissão de Justiça, e também Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, que dão contrário aos seus pareceres, eu tenho que realmente seguir os pareceres das comissões e também do jurídico dessa casa. Então, eu quero aqui de antemão estar dizendo que eu sou contrário a esse projeto de lei. Boa noite a todos. Esse é um momento muito importante, onde nós discutimos aqui os projetos, os quais irão fazer parte da cidade, caso seja aprovado nessa casa. E esse projeto aqui, ele é um projeto que, infelizmente, ele vem de encontro à lei federal, a lei de trânsito federal. Ela não condiz com a lei federal. E, diante de várias situações colocadas por vários vereadores aqui, seria, neste momento, uma questão de coerência. Eu acho que a iniciativa do nobre vereador é positiva, quer ver um lado, mas tem um lado que não aceita. Como os outros projetos e demais projetos foi discutido nessa casa. Uma parte é favorável, a outra parte não é favorável, mas quando se diz a questão do trânsito, é uma questão complicada. Agora aqui, você falou, até é muito interessante, a questão da pegadinha. Qual que seria o meu ponto de vista? Não sei. Se houvesse lá, naquele local, um radar fixo, as pessoas iriam reclamar da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Que a questão das pegadinhas, que o agente que vai colocar esse radar lá, que coloque o radar à vista ali para todo mundo ver. Agora, para o outro lado, é muito complicado. Por quê? Tenho acompanhado várias matérias, tenho visto várias ações aí feitas pela ação aí do Nacional do Trânsito,
que a gente, infelizmente, é duro a gente falar, mas infelizmente, a maioria dos acidentes que acontecem, a maioria das mortes que acontecem, é irresponsabilidade do condutor do veículo. Infelizmente, se todas as pessoas tivessem a consciência de andar na velocidade, respeitando o limite, tenho certeza que mais de 50%, 60% das mortes que já ocorreram no país, tenho certeza que seria preservada essas vidas. Porque, infelizmente, isso aí é uma questão de cultura, é uma questão de consciência, e a gente vê várias matérias na televisão, o guarda parando o cidadão lá e falando que ele está sendo autuado porque ele está bêbado e ele estava correndo demais. O cara está quase caindo ali e falando que não bebeu nada. Então, infelizmente, o dia que cada pessoa, cada brasileiro, cada ser que dirige, tiver essa consciência de respeitar o seu limite, de respeitar as placas que tem e a sinalização, com certeza, muitas vidas serão preservadas. Por que eu estou falando isso? Porque é uma questão que os senhores aqui estão aqui, provavelmente já ouviram e já viram acontecimentos e fatos, como eu já vi. Ah, eu bebi só uma latinha, vou dirigir, estou com o carro aqui, mas eu bebi só 2 copinhos só, mas eu vou dirigir. Então, infelizmente, o dia que o cidadão brasileiro, o condutor do seu veículo, tiver a responsabilidade de usar todos os atributos que ele tem para a preservação da vida, esse dia, com certeza, muitas pessoas serão preservadas suas vidas. O uso do cinto de segurança correto, o uso de capacete, as pessoas que são motoristas aí de carro usam o cinto, os condutores de motocicleta, de moto, o dia que eles tiverem a consciência, vou usar o capacete, a pessoa que estiver comigo vai ter que usar o capacete, vou entrar no meu carro, olhar todas as pessoas que estão dentro do veículo, todo mundo está de cinto, então agora eu posso sair. E um outro fato, o dia que as pessoas começarem a respeitar os radares, respeitar a sinalização, não porque tem a guarda perto ou porque tem ali um radar que vai levar multa. Não tem radar aqui, é 90 por hora, eu vou colocar 120, 140. Não tem o guarda aqui na frente, eu vou na velocidade máxima que eu estou querendo chegar, que eu estou atrasado. O dia que o cidadão colocar a vida dele e das pessoas que estão acompanhadas com ele no carro, o dia que isso acontecer, com certeza vai cair o percentual de acidentes e muitas vidas serão preservadas e, como a vereadora Rose falou, que também é uma questão de saúde, porque as pessoas que são acidentadas, elas geram um gasto enorme para o Estado, para a nação, porque com remédio, isso sem falar na família que sofre, nas pessoas que estão ao seu lado, a mulher, o pai, a mãe, o filho. Então, o dia que as pessoas tiverem a consciência, eu vou respeitar o limite, não porque tem radar ou deixe de ter, ou não porque tem radar ou não tem, o dia que ele tiver a consciência, a minha vida é em primeiro lugar, vou respeitar o limite, vou dirigir dentro da velocidade que está pedindo. O dia que isso acontecer, com certeza não haverá mais radar, não haverá mais sinalização, porque as pessoas terão a sua consciência de fato. Porque, infelizmente, a maioria dos acidentes que acontecem e das mortes é imprudência do condutor. Então, mais uma vez, eu gostaria de colocar aqui que esse projeto, pelo visto aqui e pelo o parecer da comissão, ele é inconstitucional e, por isso, eu vou deixar o meu voto aqui contrário.
Bom, também não posso deixar de vir na tribuna falar sobre esse projeto, porque eu sou a favor da vida. Esse projeto, ele foi distribuído nessa casa dia 20/7/2015. E está até hoje. Hoje é a última sessão de Câmara para ser votado. Não tem as bacinadas que o ator falou, de mais de 5 mil, não está arquivado aqui. Não tem arquivo aqui nisso aqui, ó. Não está grampeado aqui. Foi adiado 7 vezes. Lá em Minas fala que 7 vezes é conta de mentiroso. 7 vezes foi adiado. Não teve coragem de votar na primeira vez, de colocar na casa, porque é a última sessão de Câmara. Vai sair. Vocês que têm carro, se tem o radar, por que quando vocês passam, eu não sou motorista não, gente. Dirigi lá em Minas em 74 e não tem carro. Dirigi uma caminhonete lá e um fusquinha lá. Tá, caminhonete da Willis ainda. Hein? Se você passa lá, o radar pegou você com mais de 50, por que você não chama a polícia então na hora? Porque você está errado. Porque você passou mais de 50, era só 40. Chamou a polícia militar, falou, eu quero lavar um boletim de ocorrência aqui, ó, que vocês estão escondidos atrás dessa árvore. Por quê? Porque está errado, passou mais de 50. Passou mais de 60, e as placas no poste estão lá, 40, 40, 40. Agora, se vocês recordar bem, até o motorista da prefeitura já matou um casal de criança lá no Parque dos Príncipes. Motorista da prefeitura, hein? Olha para vocês, vejam o que chegou. Saindo da cidade de Salvador, ele matou o casal de criança e bateu no poste lá. Tem todas as fotos, o advogado veio aqui pegar as fotos. Quem pagou essas vidas? A prefeitura, que foi o motorista da prefeitura. Vocês pegam essas avenidas, por exemplo, o cara passa com mais de 100 por hora. Como é? Eu já sou idoso, tenho 63 anos. Eu já não tenho a perna mais para ficar passando a avenida de qualquer jeito. Mas eu tenho visto acidente aí, logo na faixa de pedestre. Vocês querem saber aonde? Aqui do lado da prefeitura e a Câmara Municipal. Quanto de gente foi atropelado ali? O SAMU já bateram no SAMU ali naquela ali. Aqui nessa faixa de pedestre. A mulher já foi atropelada ali. Quanto de gente foi atropelada nesses bairros dessa avenida? Quer dizer, que cada um que tira a carta e tem carro, tem que respeitar os outros. Agora, não sei se vocês já lembram, aqui na Câmara Municipal, tinha um menino que trabalhava aqui, ele foi morto na 9 de julho. Estava lá, passou Deus. 7 pessoas morreu. Lembra? Isto? Alex Dark trabalhava com Adilson Domiciano num racha que teve no final do ano 2000. Eu era vereador. Não, ele trabalhou, eu conheci ele. Só que também ninguém foi punido, acabou a vida naquele local. Cidade de Jacareí. Eu tenho 42 anos que moro na cidade. Quanto de gente eu vejo atropelado? Idosos e criança. Quanto de gente fica na Santa Casa atropelado? Dia de sábado e domingo. Calma aí. Se tirar os radar, onde que nós vamos parar? Quer dizer que vocês que estão dirigindo os carros têm que ter cuidado com a população. Graças a Deus, quem pode comprar um carro, graças a Deus que pode comprar o carro, mas não é para fazer o carro pista de corrida, não. Não é para isto. É para dirigir com cuidado. Carro não é para isto. Agora, eu
Como é que eu posso votar favorável de um projeto desse para tirar uma vida? Eu também tenho família em Jacareí. Quem sabe que eu venho na tribuna aqui e, por exemplo, voto favorável disso aí e mato na minha família, na rua. Porque não sei, o povo corre demais. Então, eu quero dizer à população da cidade de Jacareí, toda Jacareí que está assistindo nesse momento, este não apresentou a abaixo-assinada que fez para a rua nesse projeto, foi adiado 7 vezes, o projeto chegou aqui nesta casa, dia 20/7/2015, não colocou o projeto em votação, colocou na última sessão de Câmara. Então, quero dizer à população da cidade de Jacareí, o meu voto do vereador Valmir do Parque Mendu é o contrário. Passamos, então, agora para a votação na forma regimental. Senhor presidente, por gentileza, pela ordem, eu estava até discutindo aqui, e eu discuti com o Fernando, discuti com alguns vereadores, e é muito legal, muito interessante, quando você abre uma discussão de um assunto de extrema importância para a nossa cidade. Hoje, por exemplo, vou dar só um exemplo. O vereador Edinho Guedes pediu o arquivamento de um projeto que tem que ser melhor discutido. Legal. O vereador Zé Francisco fez o mesmo. O meu grande... Eu sabia que não ia passar pela votação aqui, eu sei que não vai passar porque não tem voto suficiente para aprovar o projeto de extrema importância, mas eu quero deixar bem claro, sou a favor da vida acima de qualquer coisa, como eu sempre briguei pela área de saúde, tão importante para a nossa cidade, morrendo pessoas com câncer. Enfim, preserva a saúde. Mas o que eu queria hoje, vereador Fernando, vereador Itamar, o que eu queria eu consegui, alertar quem está vindo para o próximo governo a começar uma discussão. Eu espero que o vereador Edinho, que vai ocupar uma secretaria de extrema importância, que comece a cuidar disso, vai ter audiências públicas para debater a malha viária da cidade, que inclua a educação de trânsito. Como eu disse e vou dizer, estive visitando a Europa, a educação de trânsito lá é fantástica. Por quê? Teve um começo de investimento sobre a educação de trânsito. Eu espero que aqui em nossa cidade também tenha investimento para ter um começo, porque o radar está um dia por semana em cada rua. E os outros dias, vamos ao regente? Não. Se essa pessoa tiver com educação de trânsito, tiver consciência, como é o caso da faixa elevada, da lombada elevada. Eu parabenizei o Hamilton. Hoje as pessoas param para o pedestre atravessar. Tá certo, Maurício. É muito legal. Eu abri a discussão e espero que isso vá para frente. Chega de pegadinha. Vamos investir em educação de trânsito. Por isso, eu peço o arquivamento do meu projeto, tendo em vista até que eu sei que não vai passar. Mas eu levantei uma polêmica muito importante para todos. Muito obrigado a todos. Certo, Maurício. Fechando com chave de bronze. De ouro, perdão. Bom, não há mais projetos, Rogério? Há mais projetos? Esse era o último.